É um prazer estar hoje aqui junto com todos vocês para a gente falar de um tema que está cada vez mais relevante na sociedade, que é a inteligência artificial e aplicações em algumas áreas que nós estamos atuando. Como eu falei, agora eu sou coordenador do Laboratório de Estatística e Ciência dos Dados, e na sala tenho comigo o professor Adriano Barbosa, que está gravando essa palestra, e o professor Thales, que vai dar a palestra para a gente e apresentar esse de uma maneira que esse público tão qualificado que está aqui hoje possa vislumbrar. Tá? A ideia é que vocês vislumbrem aplicações aí nas suas áreas. Tá? Bom, então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Thales, tá? E eu vou estar aqui administrando o chat. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar no chat e a gente vai tentando respondê-las ao longo da palestra. E no final, abre para, eventualmente, responder o que não foi possível responder ao longo da palestra, tá ok? Muito obrigado. Obrigado, professor Kresley. É um prazer estar aqui com tanta gente aí do setor, de outros setores, né, setor jurídico, principalmente. Essa palestra foi pensada para ter um linguajar mais para um público leigo, né, que não é de tecnologia, mas que tem esse interesse de tentar ver como a tecnologia pode ajudar no seu trabalho, como ela pode otimizar a sua produtividade, né? Como é que o computador pode te ajudar a ser bem mais produtivo, né? E também entender o que é que deve acontecer nos próximos anos devido a esse boom que a gente tem da inteligência artificial. Então, vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. E aí a ideia é seguir um instante. É a gente seguir um roteiro onde a gente eu vou tentar descrever quem nós somos, né? O que é que nós temos em comum com vocês de outras áreas do setor jurídico, etc. Tentar explicar que são esses termos que às vezes a gente confunde e mistura, não sabe distinguir muito bem a diferença de um para o outro, envolvendo inteligência artificial, machine learning, ciência de dados, processamento de linguagem natural, visão computacional. E aí, depois desse bate-papo inicial, eu espero conseguir passar isso com a linguagem bastante informal, tá? Bastante simples para quem é leigo na área, para quem não tem essa familiaridade com o computador. Para daí a gente começar a mostrar como essas novas tecnologias vão efetivamente mudar o dia a dia do seu cotidiano, do seu ambiente de trabalho, como é que como é que você vai ver o mundo ao seu redor se transformar nos próximos anos e como você pode tomar vantagem disso para melhorar o seu desempenho profissional, tá? E aí nós vamos também mostrar alguns resultados que nós já temos de alguns projetos no setor jurídico e jornalístico que envolve processamento de linguagem natural e mais algumas outras áreas da inteligência artificial, para vocês terem uma noção do que a gente está conseguindo já desenvolver aqui no estado de Alagoas e de como isso pode realmente deixar o trabalho, por exemplo, no setor jurídico, um fluxo de trabalho ficar mais rápido, assim, em ordens de magnitude inimagináveis até então, tá? E aí no fim a gente vai anunciar rapidamente um curso que a gente está tentando planejar, justamente para tentar incorporar a inteligência artificial no cotidiano de profissionais de outras áreas, principalmente do setor jurídico. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que talvez... Não está aqui, não está ok. Muito bem.
Então, vamos lá. Vou começar descrevendo quem nós somos, né? Aqui são apenas alguns pesquisadores do Laboratório de Estatística e Dados da UFAL, que fica lotado no Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas, mas que tem pesquisadores não só de outros institutos, como é o meu caso, que eu sou do Instituto de Computação, mas também de outras universidades. A gente tem, por exemplo, o professor Adriano Barbosa, que é da Universidade Federal de Grandes Dourados, o professor Krerley, que é o coordenador do laboratório, eu sou do Instituto de Computação, o professor Thales Vieira. Tem o professor Yuri Saporito, que é da FGV do Rio, e a professora Shu Yang, que também é do meu instituto lá na computação, da UFAL. E nós temos também outros, o professor Sérgio Lira, do Instituto de Física da UFAL, e temos vários outros colaboradores em outras universidades, tá? E todo o trabalho que a gente faz não seria possível que acontecesse se nós não tivéssemos o apoio de vários alunos. Nesse momento aí a gente tem essa lista, são todos alunos de graduação que estão fazendo um excelente trabalho, mas também temos contato com alunos de mestrado e até doutorado também de outras universidades que estão sempre colaborando com a gente. Então essa daqui é a nossa infraestrutura, onde fica o Laboratório de Estatística e Dados, no CPMAT, tá? Fica lá na UFAL. Atualmente, nessa pandemia, nós não estamos conseguindo naturalmente usar nosso ambiente de trabalho, que é esse laboratório, então nós estamos basicamente trabalhando na nuvem, né? Apesar de tudo, essa pandemia está ajudando a gente a ser até mais produtivo do que nós já éramos, né? Acho que a gente, como estando no setor de tecnologia, a gente consegue tomar vantagem, ter familiaridade para otimizar ao máximo a nossa produtividade, usando o que a tecnologia tem de melhor. Isso, de certa forma, é o objetivo dessa palestra, né? Passar um pouquinho do que a tecnologia pode fazer para melhorar a vida de todo mundo. Então, vamos agora começar com alguns conceitos bem básicos, tá? Das principais tecnologias emergentes que estão realmente mudando o mundo nessa última década, tá? Vamos começar falando um pouquinho do que vem acontecendo com a inteligência artificial. Inteligência artificial não é um termo muito novo, né? A gente vem ouvindo falar de inteligência artificial já há um bom tempo, né? Existe filme da década de 90 sobre inteligência artificial, mas na verdade ela já é bem mais antiga. Ela começou mais ou menos nos anos 60, com alguns algoritmos muito simples. Naquela época nós não tínhamos computadores pessoais, né? Nós tínhamos grandes centros de pesquisa que tinham algumas máquinas que, comparado com o seu celular hoje, não são nada, né? E esses algoritmos eram muito simples, e, na verdade, a gente não pode, acho que a gente não tem o direito nem de dizer que eram inteligentes. Daí veio a década de 70, começaram a surgir alguns que a gente chama de sistemas especialistas, que, por exemplo, tentam imitar a expertise de um profissional de determinada área no computador, né? Por exemplo, você pode ter um sistema especialista que tenta fazer um diagnóstico de uma doença e etc. Mas isso ainda era o começo da inteligência artificial. Lá para a década de 80, mais ou menos, foi que começaram a surgir as famosas redes neurais, que se baseavam no cérebro humano, no cérebro dos animais. E aí, com essa inspiração biológica, foram começando a surgir alguns resultados interessantes que mostraram que provavelmente esse era o caminho para a gente realmente conseguir chegar numa inteligência artificial que fosse realmente útil para substituir o homem em realizar tarefas complexas, tá? Logo em seguida, surgiu o chamado machine learning, aprendizagem de máquina, mais ou menos na década de 90, mais para o fim da década de 90, que foi quando a gente começou a usar dados, estatística, para fazer o computador aprender, tá? Isso tudo eu vou falar um pouco mais em detalhe daqui a pouco. Então, aqui é só um panorama geral de como a inteligência artificial veio se desenvolvendo. E mais recentemente, o que realmente tem gerado esse boom
da inteligência artificial, que está fazendo ela realmente aparecer no nosso cotidiano em todos, de uma maneira muito onipresente, em tudo que a gente faz, é o chamado Deep Learning, tá? Que é a aprendizagem profunda, que é quando aquelas redes neurais da década de 80 começaram a ficar realmente poderosas com a sofisticação dos algoritmos e de hardware, computadores mais poderosos que tinham a capacidade realmente de tratar essas redes neurais maiores. E isso começou realmente a ficar interessante quando, mais ou menos, no meio da última década, em 2015 aproximadamente, essas redes neurais começaram a realizar tarefas até então inimagináveis que somente um ser humano conseguia, que é o caso, por exemplo, de você dar uma imagem para o computador e ele identificar que naquela imagem tem um gato ou um cachorro, tá? Uma imagem para um computador é uma abstração muito complicada e, apesar de para a gente ser uma tarefa muito simples, para um computador isso até então era impensável, mas a partir de então isso tem permitido avanços que vão mudar muito a nossa vida. Outro aspecto, outro problema onde as redes neurais profundas conseguiram um grande resultado surpreendente foi na tradução de linguagem. Hoje, acredito que muitos de vocês já devem ter usado, por exemplo, o Google Tradutor, né, o Google Translate, para traduzir, por exemplo, do inglês para o português e vice-versa. E quem usou nesses últimos meses deve ter visto que o desempenho dele está realmente surpreendente, próximo ou superior até à performance humana em alguns casos, tá? Então, isso significa que se você pega um texto em inglês e paga um tradutor, uma pessoa, um profissional, para fazer a tradução do teu texto para o português, ou coloca teu texto lá no Google Tradutor, pode ser que a tradução do Google Tradutor vai ficar melhor do que a tradução desse especialista, tá? Porque realmente as redes neurais que estão sendo usadas atualmente para fazer esse tipo de tarefa são muito sofisticadas e conseguem realmente uma performance, um resultado equiparável ao que um ser humano com expertise conseguiria. Então, além disso, um dos grandes pesquisadores lá da Universidade de Stanford, ele costuma dizer o seguinte: a inteligência artificial é a nova eletricidade, tá? 100 anos atrás, mais ou menos, a eletricidade transformou completamente a indústria, né? Isso não há dúvida. Foi quando a gente começaram a surgir os eletrodomésticos, os computadores, etc. E o que os pesquisadores mais visionários da nossa época atual dizem hoje é que realmente a inteligência artificial vai mudar o mundo como a eletricidade mudou naquela época, tá? E aqui na direita vocês podem ver um gráfico que mostra como a inteligência artificial realmente já está se incorporando a toda a economia mundial, tá? Isso daqui seria tá em inglês, tá? Peço desculpas que tem alguns slides que não estão traduzidos, que a gente consegue ver mais ou menos o quanto de faturamento foi gerado nas empresas com a inteligência artificial em 2016 e como isso já cresceu em 2020, né? Em várias ordens de grandeza aí, a inteligência artificial tem ajudado a economia a se desenvolver e há uma tendência ainda mais forte de que isso cresça ainda mais nos próximos anos. Então, para quem ainda não se convenceu com todos esses argumentos, aqui é um ranking de 2018 que mostram as empresas mais valiosas do mundo, tá? Se a gente vê o valor de mercado das 10, tem 10 empresas mais valiosas do mundo, a gente olha aí as 6 primeiras são empresas de tecnologia que usam inteligência artificial como grande prioridade, né? Hoje você pega, por exemplo, um celular da Apple e o que mais vem sendo incorporado nos sistemas operacionais, nos celulares, nos computadores, são funcionalidades que envolvem inteligência artificial, tá? Então, isso sem dúvida mostra como
e essa tecnologia é promissora. E aí a gente chega a algumas situações realmente inimagináveis, né? Absurdas até. Por exemplo, a Apple vale mais do que todas as empresas da Bolsa de Valores brasileira, tá? Só para vocês terem realmente uma noção de como o mundo, como o mercado está dando valor à tecnologia. Então vamos começar agora com algumas definições básicas para vocês se situarem do que é cada uma das áreas, cada um desses nomes que a gente vem olhando tanto em jornal como em textos na internet ou em algumas tecnologias. Esses termos sempre vão surgindo, mas é importante a gente entender, situar cada um onde é que eles ficam e o que é que significa exatamente. Então, em primeiro lugar, vem a chamada inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela foi criada dentro da ciência da computação, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um programa que é capaz de sentir alguma coisa, raciocinar, né? Ter um raciocínio lógico, agir e se adaptar a cenários distintos, tá? Então, isso é basicamente o que a inteligência humana faz, tá? Então, isso está nesse grande contexto e dentro da inteligência artificial, daí é que vai surgir, nos últimos 20 anos, 20 a 30 anos, a chamada aprendizagem de máquina, ou machine learning, que é quando esses algoritmos de inteligência artificial realmente tiveram um crescimento significativo de desempenho a partir da estatística, ou seja, usando dados, o computador era capaz de aprender como realizar, como tomar decisões, assim como nós humanos também fazemos, né? Nós tomamos decisões e aprendemos lendo livros, tá? Quando você lê um livro, você está tendo acesso a dados, a informação, né? Então, o machine learning faz a mesma coisa. Ele toma proveito de dados para gerar modelos que vão tomar decisões, vão entender o que está acontecendo num determinado problema para agir da melhor maneira possível. E aí, quando esses algoritmos de aprendizagem de máquina começaram a atingir tarefas mais complexas, foi com o surgimento do Deep Learning, que são as redes neurais artificiais profundas, tá? Dessa última década, e que realmente conseguiram resolver tarefas bem mais complicadas. Então, a gente tem a inteligência artificial, dentro dela existe a aprendizagem de máquina, e dentro da aprendizagem de máquina a gente tem o Deep Learning, tá? Então, aqui são três definições básicas da inteligência artificial, de fontes distintas. Um é de um dicionário, que diz que é um ramo da ciência da computação que lida com a simulação de comportamento inteligente em computadores. Uma definição da Intel diz que é um programa que pode detectar, raciocinar, agir e se adaptar. Se você pesquisar na Wikipedia, você vai achar a seguinte definição. Coloquialmente, o termo inteligência artificial é aplicado quando a máquina imita funções cognitivas que os humanos associam a outras mentes humanas, como aprendizado e solução de problemas. Tá? Então, essas seriam três definições para a inteligência artificial. Já a aprendizagem de máquina, a gente pode dizer que é o estudo e a construção de programas que não são explicitamente programados, mas aprendem padrões à medida que são expostos a mais dados ao longo do tempo. Então, qual é a diferença aí? A diferença é que até antes da aprendizagem de máquina, a inteligência artificial era basicamente muito fortemente gerada a partir de regras, tá? Então você dizia para o computador, se a temperatura de uma pessoa estiver acima de 37 graus e meio, então ela está com febre. Então, o computador fazia esse teste, né? Usava essa regra para chegar a uma conclusão e tomar uma decisão, por exemplo, de que você tem que tomar um determinado remédio. Com a aprendizagem de máquina, isso já é feito simplesmente a partir de dados, sem você precisar dar regras para o computador. Ou seja, você poderia dar um grande conjunto de dados, onde você diz, essa fulana está com tantos graus, ele está com febre. Cicrano está com essa outra temperatura, ele não está com febre. E aí, a partir desse monte de dados, o computador ia criar um modelo que ia entender que a partir de uma certa temperatura, alguém está com febre ou não, tá? Sem você explicitamente passar regras. Então,
esse é um exemplo muito simples, mas existem problemas muito mais complexos que também são bem resolvidos atualmente pelos computadores, usando grandes, enormes quantidades de dados que eu vou falar ao longo dessa apresentação. Então, aqui tem um exemplo muito simples. Por exemplo, aquele problema muito chato que a gente sofria até alguns anos atrás, né? Hoje praticamente já não existe mais esse problema, que era de você ter a sua caixa de e-mails cheia de spam, né? Aqueles e-mails não desejados. Então, imagina como é que você poderia criar uma regra para o seu computador entender o que é um spam, classificar o que é um spam do que não é um spam, o que é um e-mail bom e um e-mail ruim. Então, é uma regra muito difícil de você dizer explicitamente, né? Como é que você diz? Se tiver tal palavra, se vier de uma determinada fonte. Então, se você for tentar criar todas as regras possíveis de e-mails que podem ser spam ou não, você vai acabar se perdendo e não vai resolver bem esse problema. Como é que isso é resolvido hoje? Muito bem, usando aprendizagem de máquina. A gente pega um universo enorme com milhões ou bilhões de e-mails, onde um servidor, por exemplo, como o Google ou a Microsoft, já sabe quais desses são spam e quais não são, e aí o computador tenta entender os padrões que tem por trás dos e-mails que são spam e dos que não são. O que o computador faz exatamente para conseguir chegar nessa conclusão, muitas vezes a gente não sabe. É uma caixa preta, tá? É tudo feito no escuro, e daí, mas o fato é que o resultado acaba funcionando muito bem, e a gente não consegue entender porque o tipo de inferência que o computador faz para tomar essa decisão é muito complexa para a gente conseguir expressar, por exemplo, usando a nossa linguagem. Tá? Outro exemplo, suponha que você quer identificar uma transação fraudulenta com cartão de crédito. Tá? Isso é um problema muito comum que eu acredito que boa parte da audiência já deve ter tido essa chateação de receber uma compra na fatura do cartão que não fez. Né? Então, como é que um banco consegue detectar se uma transação é fraudulenta ou não? Bom, ele pode ver quando foi que ocorreu a transação, qual foi o valor, onde foi que ela ocorreu, qual é a categoria da compra, né? Que tipo de compra foi essa, né? Que tipo de estabelecimento, por exemplo. E aí, se o computador pega esses dados e compara com todos os outros dados que estão no histórico das faturas do seu cartão de crédito, ele consegue detectar a chamada anomalia. Ele vê que aquilo ali está fora do seu padrão e consegue identificar uma potencial transação fraudulenta, tá? E aí, isso é um exemplo típico de aprendizagem de máquina, de machine learning, e que pode se adaptar a cada pessoa. Né? A gente, sem o machine learning, a gente não conseguiria isso. Você não conseguiria criar, um programador não conseguiria criar uma regra, um algoritmo, que funcionasse bem para todo mundo. Tá? Mas isso é possível se você tem dados. Tá? Os dados é que realmente enriquecem toda a inteligência computacional. Bom, então acontece que até o começo dessa última década, mais ou menos até 2010, 2011, nós tínhamos algumas limitações que esses algoritmos de aprendizagem de máquina não conseguiam resolver. Por exemplo, eles não conseguiam pegar uma imagem como essa e dizer que nessa imagem tem um gato e um cachorro, tá? Que para nós é uma tarefa muito simples, mas que para o computador é uma tarefa bem complicada, e só foi possível com o surgimento do Deep Learning, que é o que realmente tem transformado todo o cotidiano de vários profissionais e que ainda vai gerar muito impacto nos próximos anos. Tá? A definição de Deep Learning, a gente pode dizer que é um aprendizado de máquina que envolve o uso de modelos muito complexos, muito complicados, chamados de redes neurais profundas. Tá? Eu vou falar bem rapidamente sobre isso daqui a pouco, o que é uma rede neural profunda. E, basicamente, ele é um tipo de aprendizagem de máquina, porém baseado nessas redes neurais. Tá? Então, explicando de uma maneira para um público leigo, em um slide, o que é o Deep Learning, basicamente a gente está se inspirando na biologia humana. Então, o que é que tem no seu cérebro? O seu cérebro tem neurônios
que são conectados em rede, né? Então, a conexão entre dois neurônios aqui a gente chama de sinapse. Então, na hora que o cérebro organiza uma quantidade gigantesca de neurônios em rede, e da maneira como ele vai organizando essas conexões, algumas mais fracas, algumas mais fortes, é que a gente vai conseguindo aprender e consegue realizar tarefas complexas, como reconhecer uma imagem de um gato, que tem um gato numa imagem, ou um cachorro, por exemplo. É assim que a gente consegue falar, é assim que a gente consegue entender, tomar decisão, tá? Consegue ter toda essa tarefa cognitiva que até então era impensável para um computador e que hoje já está muitas vezes superando o desempenho humano, tá? Isso tudo é matemática, tá? Não vou entrar nesse detalhe, mas basicamente, se vocês olharem aí essa figurinha, esse diagrama da parte de baixo da direita, isso é uma abstração, uma representação matemática de como a gente constrói essas redes neurais artificiais no computador para que ele tente aprender da mesma maneira que o cérebro humano aprende. Tá? Então, uma rede neural artificial nada mais é do que imitar o que acontece na biologia, no cérebro humano, no computador. Tá? Fazer o computador inspirado no cérebro humano tenta realizar as mesmas tarefas que o ser humano consegue resolver, tá? E na hora que você consegue um grande emaranhado, uma grande rede, várias dessas camadas de neurônios conectados entre si, é quando surge a chamada rede neural profunda, ou aprendizagem profunda, do inglês deep learning, tá? Então, essa profundidade de várias camadas de neurônios que faz com que o computador comece a ficar muito poderoso e realmente se equipare ao ser humano, tá? O Deep Learning ele surgiu mais ou menos em 2006, tá? Quando alguns algoritmos mais poderosos para conseguir fazer o treinamento dessas redes neurais começou a se tornar viável, tá? Isso, junto com novos hardwares mais poderosos, computadores mais poderosos, foi que permitiu que essas redes neurais que já existiam na teoria fossem implementadas na prática no computador, e foi aí que realmente se comprovou que o computador ia conseguir ter esse desempenho tão bom, tá? O primeiro grande desempenho, deixa eu passar aqui dois, o primeiro grande desempenho do Deep Learning foi, desculpa, deixa eu voltar aqui, foi numa competição chamada, de uma conferência chamada CVPR, Divisão Computacional, que conseguiu um desempenho muito superior aos métodos que existiam até então para reconhecer objetos em imagens, tá? Então foi aí que o Deep Learning realmente mostrou que tem um poder muito grande, e aí em seguida começaram a surgir muitas outras tarefas que até então ninguém conseguiria acreditar que se tornariam verdade, parecia ficção científica. Por exemplo, traduzir texto era uma tarefa que até poucos anos atrás parecia não funcionar muito bem, né? Parecia uma coisa muito distante, e hoje o que a gente tem é um tradutor melhor do que o que o ser humano consegue fazer. Tá? O computador já vem superando o ser humano. E isso acaba gerando impactos no dia a dia. Por exemplo, hoje a gente já tem essa expectativa de ter carros autônomos, né, que é baseado fortemente no Deep Learning, que vai conseguir visualizar que tem um semáforo, um carro na frente, e com isso vai acabar acelerando ou freando o carro, vai melhorar os diagnósticos médicos, vai atuar fortemente nessa parte que interessa mais ao dia a dia, por exemplo, das pessoas do setor jurídico, que é a parte de linguagem, né? Essa questão de tradução foi só um primeiro avanço na questão do processamento de linguagem natural, e realmente isso só foi possível pela junção das redes neurais profundas, computadores mais potentes e o chamado Big Data, que é quando a gente começou a ter todo esse acúmulo de informação à medida que as pessoas vão usando a internet e os grandes servidores vão armazenando esses dados, tá? Então, vou tentar passar aqui rapidamente, antes da gente entrar realmente na parte mais aplicada ao nosso dia a dia, ao cotidiano dos profissionais da área jurídica, por exemplo. Eu vou só passar rapidamente, só para vocês terem um panorama geral de onde a aprendizagem profunda pode, onde é que ela vai gerar esse impacto. Ela vai gerar esse impacto na saúde,
tá? Até descoberta de drogas, cuidados com pacientes, por exemplo, na indústria, com automação forte, com a robótica, com a manutenção preditiva, que é quando você já prevê que um determinado equipamento vai quebrar e já faz a manutenção com antecedência. Em finanças, isso já é muito usado na Bolsa de Valores, por exemplo, para detecção de fraude, para você conseguir prever riscos. No campo da energia também, isso já é muito usado no campo de petróleo e gás, para, por exemplo, mais ou menos uns 13 anos atrás, quando eu morava no Rio de Janeiro, já participei de um projeto da Petrobras, naquela época já usando aprendizagem de máquina, que era para tentar estimar, prever se um determinado local lá do pré-sal tinha petróleo ou não, apenas através de alguns dados extraídos de sensores, e aí a partir deles, usando a aprendizagem de máquina, a gente tentava prever se realmente ali tinha petróleo ou não, sem precisar fazer o furo do poço, que é muito caro. Tá? Então, isso aí é só para vocês terem uma ideia de até onde a aprendizagem de máquina e o deep learning atingem todos os setores da economia. No governo também, né? No governo você pode ter as chamadas cidades inteligentes, você pode usar dados para ter insights de onde o governo deve atuar mais ou menos, tá? No transporte, como eu já falei, carros autônomos, setor aeroespacial, etc. E em vários outros setores, por exemplo, esportes, né, tem análise de desempenho de atletas, tudo isso usando inteligência artificial. Na educação, quando você pode pegar fazer um trabalho personalizado para cada aluno, de acordo com o desempenho que ele vem tendo, você consegue entender melhor suas deficiências. E no setor jurídico, que é o que eu vou tentar focar a partir de agora, tá? Deixa eu passar aqui mais um pouco. Essa parte aqui eu vou passar. Então, hoje em dia a gente já tem o processamento de linguagem natural atuando fortemente nos nossos smartphones, nos nossos computadores, né? Isso aí eu acho que todo mundo já teve alguma experiência, por exemplo, quando usa os assistentes de voz, por exemplo, como a Siri do iPhone, ou como aquela Alexa da Amazon. Detecção de objetos, na hora que você vai tirar uma foto e ela consegue focar bem o objeto, também tem inteligência artificial ali, tá? Diagnóstico médico, bom, vou dar uma acelerada aqui. Na agricultura, na educação, chamadas de cidades inteligentes, que é onde, por exemplo, a gente já consegue reconhecer placas de carro para você conseguir monitorar veículos que são roubados, etc. Enfim, se eu fosse falar de todos esses tipos de aplicações, eu passaria mais de uma hora tranquilamente, mas isso é só para vocês terem uma ideia de como a inteligência artificial vai se aplicar em tudo, tá? Inclusive no setor jurídico, que é o que eu vou tratar a partir de agora, e vou tentar também mostrar alguns dos nossos resultados que nós tivemos recentemente, que ainda estão em desenvolvimento também, em projetos que nós realizamos com o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e com a revista Piauí, que eu acredito que muitos de vocês devem conhecer, é uma revista que fica armazenada, acredito, no UOL, né? Uma revista que diz que faz o chamado jornalismo literário, tá? Que tem uns textos bem interessantes. Eu vou falar um pouquinho sobre esses projetos a partir de agora. Então, antes disso, vamos só falar um pouquinho o que é o processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural, a princípio, ele é uma área da ciência da computação, da inteligência artificial e da linguística em conjunto, tá? Então, é um campo interdisciplinar que envolve essas três áreas e que trata principalmente de dois problemas. A compreensão da linguagem natural, como tem aqui nesse diagrama da direita, e a geração de linguagem natural, tá? Esse tipo de problema, ele só começou a ficar realmente, só começou a ser resolvido efetivamente de uma maneira razoável pelo computador com o surgimento do Deep Learning, tá? Então, nessa última década. É nessa última década que a gente começou realmente a conversar com o computador usando uma linguagem natural, né? Você pode conversar com o seu smartphone, pedir para ele colocar um compromisso na sua agenda, pedir para ele ler seu e-mail, pedir para ele ligar para sua mãe, etc.
E isso tudo envolve principalmente dois tipos de dados, né? Dados de texto, que é o principalmente que acontece no setor jurídico, né? E dados de fala, que os dois acabam se comunicando entre si, né? Existem uns métodos que convertem fala para texto e vice-versa, e daí a gente, em qualquer um desses dois casos, a gente pode precisar compreender o que está sendo dito e gerar uma resposta também numa linguagem natural, tá? Então, onde é que a gente pode aplicar esse processamento de linguagem natural? Então, eu vou mostrar aqui só tem muito mais problemas do que esses, onde a gente consegue aplicar processamento de linguagem natural, mas eu tentei destacar alguns que eu vou conseguir dar alguns exemplos mais claros e que podem ser muito úteis no cotidiano do profissionais do setor jurídico, por exemplo, tá? O primeiro deles seria em problemas de classificação de documentos. O que é o problema de classificação de documentos? Então, eu vou mostrar isso através de alguns resultados que nós obtivemos com o projeto com o Tribunal de Justiça de Alagoas, que tinha o objetivo de tentar automatizar a vara de execução fiscal, de execuções fiscais da Fazenda de Maceió, a 15ª Vara, que eu acredito que uma das maiores, onde está uma grande quantidade de processos acumulados. Ela tem um volume muito grande de processos, né, que envolve processos com dívidas entre o município, né, e os contribuintes de Maceió. E elas tinham um grande gargalo. Quando a gente começou esse projeto, a gente fez algumas entrevistas para tentar entender qual o grande gargalo e como a gente poderia contribuir para resolver esse gargalo, que era em dois problemas bem específicos. Um era a distribuição de petições intermediárias por fila, tá? E daqui a pouco eu vou explicar melhor. E a segunda é analisar a consistência no preenchimento de CDAs, ou seja, se as CDAs, que são tem um formulário específico, que eu vou mostrar daqui a pouco, muitas vezes elas vinham com problema de preenchimento, tinham que voltar para a prefeitura, e isso acabava atrasando bastante o andamento do processo. Então, esse daqui seria um diagrama exibindo ilustrando o problema de classificação de documentos. Então, a gente tem um monte de petições intermediárias acumuladas numa fila lá da 15ª Vara, com milhares de petições, e nós detectamos que isso demandava muito esforço de vários servidores lá da 15ª Vara para tentar pegar cada uma dessas petições, identificar o que é que elas estão pedindo, que tipo de pedido é, para poder encaminhar para uma determinada fila de processos, de documentos, para que seja tomada a providência cabível. Tá? Então, fazer essa distribuição de acordo com o conteúdo do pedido era muito difícil. Era muito trabalhoso, muito custoso e, ao mesmo tempo, um problema difícil para o computador resolver, porque essas petições são escritas em linguagem natural. Né? Então, não existe um padrão muito específico de como essas petições são escritas, elas não têm um template, um modelo fixo. Tá? Mas nós usamos alguns métodos de aprendizagem de máquina para conseguir entender se existia realmente um padrão naqueles pedidos. Aqui à direita vocês podem ver uma visualização que nós conseguimos gerar, que mostra que existe sim padrões nesses dados. Tá? Então aqui nessa figura, cada uma dessas bolinhas representa um documento e a cor dessa bolinha está relacionada com o tipo de pedido, com a que a gente chama de classe desse pedido intermediário. Por exemplo, se era de uma penhora de bens ou de um pedido de suspensão, pedido de bloqueio no Renajude, um pedido de citação por edital, extinção do feito. Tá? Nesse caso aqui, eu acredito que a gente tem 11 tipos de pedidos de intermediários, tá? E claramente a gente conseguiu identificar que tem um padrão. Por que tem um padrão? Porque esses pontinhos da mesma cor, em geral, estão juntos e bem agrupados num determinado local. Tá? Então, com isso, a gente conseguiu desenvolver o que a gente chama de um classificador baseado em dados que atingiu 97% de acurácia, ou seja, ele conseguiu acertar, dado uma nova petição, quer dizer, texto, a gente consegue passar isso para o computador
e o computador consegue dizer o que tipo de petição é aquela e automaticamente já encaminha para a fila para o despacho necessário, tá? Então isso a gente isso foi em fevereiro de 2020, tá? Fevereiro desse ano. Agora a gente já tem uma situação bem maior, né? Depois desse experimento inicial que foi bem promissor, a gente já conseguiu incorporar mais de 20 novas classes, que vocês podem ver aí nessa tabela da direita. Então, usando essas grandes quantidades de documentos, de exemplos, a gente consegue treinar o computador para conseguir identificar que tipo de pedido é dentro de todos esses que vocês podem ver aí nessa tabela da direita, tá? Então, a gente atualmente já conseguiu classificar um lote com mais de 8.346 petições instantaneamente, isso é questão de segundos. Então, que está lá acumulado, todos aqueles pedidos estão lá acumulados, automaticamente já passam para a fase seguinte, que aí, dependendo do que se trata, vai ter um encaminhamento diferente, tá? E aí, com isso, a gente acabou praticamente eliminando esse gargalo com uma alta precisão, né? Esse é um tipo de problema que, quando a gente usa inteligência artificial, a gente não pode dizer que tem 100%, a gente, em geral, não consegue 100% de acurácia, né? Por exemplo, como mostrei aqui nesse experimento, a gente teve 97%, mas é um tipo de problema que, se houver um erro, esse erro não é algo crítico, não é algo que vai prejudicar muito fortemente o andamento de um processo, né? Algo que é corrigível facilmente e que, até quando é feito por um humano, também está sujeito a erro. E possivelmente, a gente não chegou a fazer esse experimento, mas possivelmente, se fosse realizado por humanos, poderia ter uma taxa de erro ainda maior do que a do computador, tá? O que é que a gente fez em seguida? A gente criou uma ferramenta de treinamento customizável. O que é que isso significa? Significa que cada vara, cada problema específico de classificação de documentos, pode treinar o seu próprio classificador. Ou seja, mesmo um servidor que não é da área de tecnologia, através dessa ferramenta, ele vai conseguir gerar o seu próprio, treinar o seu próprio classificador, ou seja, ele mesmo vai ensinar o computador como o computador deve classificar outros tipos de documentos para outros tipos de problema. Então, aqui eu vou mostrar aqui rapidamente, vou tentar passar apenas algumas partes, porque esses vídeos são um pouco longos. Então, deixa eu passar aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, treinamentos. Cada treinamento poderia ser, por exemplo, tem um treinamento que é para a 15ª vara, para as petições intermediárias, e poderia ter o treinamento de outra vara para resolver um outro tipo de problema, tá? Então, o que o usuário leigo teria que fazer aqui? Ele teria que, primeiro, ir gerando várias categorias, tá? Vários tipos de petições, por exemplo, exceção de pré-executividade, recurso de apelação, enfim, ele mesmo pode ir criando as suas categorias. E o que é que ele tem que fazer em seguida? É só dar o nome? Não, não é só pelo nome da categoria que o computador vai conseguir entender o que é que significa cada uma delas. A partir daí, o usuário vai ter que dar exemplos. Então, por exemplo, aqui a gente... deixa eu passar aqui um pouco para frente. Aqui a gente deu alguns arquivos de exemplo de ciência da decisão, emenda inicial. Então, o próprio usuário pode dar vários arquivos que podem ser PDFs ou TXT. Mesmo que eles sejam escaneados, a gente consegue extrair o texto usando algoritmos de visão computacional, que também está dentro da inteligência artificial. E aí, desse texto, a gente consegue classificar, aprender primeiro, passar para o computador ser treinado, para depois desse treino, que é quando ele entendeu o padrão que existem naqueles textos, tá? Como ele deve realizar a classificação daqueles documentos que venham em seguida. Então, nessa visualização aqui, a gente, novamente, aquela visualização de bolinhas, deixa eu voltar aqui um pouco. Um ponto aqui, vou dar uma pausa. Então, aqui nessa visualização de bolinhas, mostra-se para cada cor um tipo de categoria que foi gerada pelo treinador no início e os exemplos, né? Então, cada bolinha é um exemplo e a cor representa a categoria.
Se essas bolinhas estiverem juntas, significa que você tem um padrão bem definido. Quando isso não acontece muito bem, como por exemplo aqui no centro, significa que é melhor você dar mais alguns exemplos daquela categoria. Em geral, você deu poucos exemplos, ou realmente é um pedido muito difícil de ser classificado, que pode acontecer em alguns casos excepcionais. Mas aí, através dessa visualização, a gente consegue entender melhor como o computador está aprendendo e como é que ele vai atuar daí para frente. Então, a partir daí, o usuário pode, por exemplo, clicar na bolinha, visualizar o documento gerado, representado por essa bolinha ao lado, tá? Você pode ver o pedido, aí ele pode, por exemplo, corrigir um treinamento que estava errado, uma classificação que foi feita errada. E o interessante da aprendizagem de máquina também é que ela evolui com o tempo. Ela é como o ser humano, né? O ser humano, à medida que você vai estudando, você vai ficando cada vez mais esperto, você vai ficando mais experiente, como, por exemplo, um médico. Né? Um médico, com a experiência, com a idade, ele vai tendo acesso a mais casos, né? E vai conseguindo dar diagnósticos melhores. Por quê? Porque ele vai, ao longo do tempo, ele vai tendo acesso a mais dados. E são esses dados que fazem o médico saber tomar uma decisão melhor, um diagnóstico melhor, por exemplo, baseado nas suas experiências. Então, da mesma maneira, à medida que você vai dando mais dados, mais documentos para o computador, ele vai se aperfeiçoando e vai conseguindo atingir uma acurácia cada vez melhor. Tá? Então, isso tudo através de uma interface muito simples que qualquer usuário leigo consegue aprender a usar. Tá? Bom, então, continuando, aqui é uma outra ferramenta baseada também bem parecida, que na verdade essa que deu origem à outra que a gente fez para a revista Piauí. Então, nessa ferramenta, a revista Piauí, ela tem milhares de textos de jornalísticos, né? Matérias que são publicadas na revista, e a gente fez esse projetinho que está em andamento ainda. E aqui a gente fez várias ferramentas. A primeira é bem parecida com essa ferramenta que a gente acabou de ver para o Tribunal de Justiça, que na verdade foi o que inspirou essa do Tribunal de Justiça. Então, aqui cada bolinha representa um texto jornalístico, e esse texto, a distribuição desses textos nesse espaço visual aí, nessa tela, tem a ver com o quanto um texto é parecido com o outro. Tá? Então, se você tem duas bolinhas próximas, isso significa que dois textos são bem parecidos. Se você tem duas bolinhas bem afastadas, significa que aqueles textos são bem diferentes. E aí, com isso, a gente consegue também treinar um classificador para identificar textos que falam, por exemplo, de um determinado tema. Tá? Então, aqui, por exemplo, são textos sobre comida, sobre culinária. Essa é uma revista que mistura muito política com esporte, com culinária. Às vezes, no mesmo texto, você tem mais de um tema misturado. Então, eles têm muito esse interesse de tentar entender o acervo deles e ter uma ferramenta de exploração visual para o acervo da revista. Tá? Aqui na direita, a gente consegue ver também a chamada word cloud, ou nuvem de palavras, com as palavras mais relevantes que caracterizam melhor aquele texto. Né? Então, se a gente olha, por exemplo, nesse caso aqui, seriam palavras de um texto, as palavras que o computador, usando inteligência artificial, conseguiu identificar como as mais determinantes que melhor descrevem o que está naquele texto. Então, se você olha essas palavras, você consegue entender rapidamente que se trata de um texto sobre esportes. Né? Isso é bem fácil de ver. Dependendo, se você escolhesse aleatoriamente qualquer palavra do texto, você não ia ter essa visão que a gente consegue ter aqui à direita. Então, depois que a gente faz essa classificação aqui, esse treinamento inicial, daí o computador vai conseguir, em outros textos do acervo, identificar, por exemplo, nesse caso aqui são os que não tem tema nenhum, daí a gente tem, esses aqui são todos sobre culinária, sobre comida, esses aqui são sobre esportes, tá? Isso tem funcionado muito bem. Então, por exemplo, esse daqui, ele classificou como sendo um texto sobre cinema. Aí, claramente, são textos que falam de cinema. Inclusive, até aparece aqui a palavra cinema. Né? Então, nesse caso aí, ficou até bem fácil de acreditar que funcionou bem. E a gente tem outras ferramentas também. Nesse caso, tem essa outra ferramenta que é não supervisionada, onde aqui também são milhares
centenas, na verdade, centenas de textos representados por essas bolinhas, né? Então, imagine você ter que abrir o PDF, um site com cada um desses textos para você entender como é que é o acervo da revista. Um trabalho impossível de ser realizado por humano, né? Mas aqui a gente consegue ver esses grupinhos, essas bolinhas que se aglomeram em alguns lugares, em geral elas representam palavras, documentos, artigos que estão muito relacionados entre si, tá? E aí a gente consegue visualizar aqui na direita o texto, né? E automaticamente também, não só, existe uma outra abordagem de aprendizagem de máquina que é feita não com um treinador, mas automaticamente pelo computador. Então, nessa outra ferramenta, a gente consegue, por exemplo, aqui a gente consegue, usar essas cores aí não foram geradas por um treinamento humano, elas foram geradas automaticamente pelo computador, que realizou uma tarefa que a gente chama de clusterização. Ele sozinho conseguiu identificar que existem grupos de documentos que estão bem relacionados entre si, tá? E daí você consegue tirar alguns insights interessantes sobre o seu acervo de documentos. Então, imagine a seguinte situação. Digamos que você é um advogado e aí no seu escritório jurídico você tem um monte de documentos que você já fez e você quer organizar, né? Porque de repente você precisa escrever uma petição e aí você já tem várias que são parecidas, mas você não consegue identificar. Como é que você vai organizar esse seu acervo de documentos? Então, com uma ferramenta como essa, você consegue fazer isso com muita facilidade. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as palavras principais de cada um desses grupos que ele fez sozinho. Então, por exemplo, aqui são artigos da revista que fala de ciência, por exemplo, né? Pesquisador, ciência, universidade. Todas essas palavras não foram escritas por uma pessoa, foi tudo tirado, o próprio computador identificou que todos aqueles artigos tratam dessas palavras-chave, tá? Bom, então, continuando a apresentação, a gente tem também uma outra ferramenta muito poderosa que trata de um problema chamado... desculpa. Tá, isso eu vou falar daqui a pouco. Então, outras aplicações sobre classificação de documentos envolvem, que podem ser aplicados também no setor jurídico, por exemplo, ou órgãos de fiscalização também, aqueles que envolvem, por exemplo, análise de sentimentos, para você, por exemplo, monitorar uma rede social, ver o que é que as pessoas estão fazendo, do que é que elas... tentar, de alguma forma, rastrear alguma coisa que possa estar acontecendo, tá? Então, esse monitoramento de rede social também é feito através de problemas de classificação de documentos, né, de texto. Você pega texto e quer entender que padrão tem ali. É um texto que está falando bem de uma pessoa, falando mal, é uma ameaça. Isso tudo pode ser detectado automaticamente. É possível também usar essas tecnologias para trabalhar com fake news, tentar automaticamente fazer o computador aprender um certo padrão do que é uma fake news ou não, né? Que é uma coisa que o público leigo muitas vezes se confunde nas notícias, mas que uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, principalmente com a internet, etc., consegue olhar para bater o olho numa certa notícia e olhar, isso aqui é uma fake news, com certeza isso aqui é fake news. Então, às vezes a gente não consegue nem explicar por que a gente tem essa certeza que é uma fake news, né? É difícil de você explicar com regras, né? Mas, e o computador, da mesma maneira, através de dados, ele pode aprender o que é uma fake news e o que não é, tá? Enfim, então, passando para o próximo problema, que é o problema de análise de CDAs, que foi também um problema lá do Tribunal de Justiça, foi o segundo gargalo. Uma CDA é um documento como esse, tá? Que trata um documento que chama certidão de dívida ativa, que a prefeitura manda para abrir um processo de cobrança contra alguém lá na 15ª Vara. E muitas vezes esse documento vinha com problemas de preenchimento e isso acabava gerando um acúmulo, o fluxo não era ótimo, né? Porque você tinha um documento que vinha da prefeitura para a justiça, voltava para a prefeitura, e aí nós automaticamente geramos uma ferramenta que consegue identificar os campos, se eles estão bem preenchidos, se tem um CPF bem escrito, se aquele endereço é consistente, se ele tem, por exemplo, a chamada fundamentação legal da dívida, que tem que estar em toda a CDA, fundamentação dos acréscimos, etc. Isso tudo
a gente fez primeiro tratando como um problema de classificação de documentos, porque dado uma nova petição que chega, existem vários tipos de documentos, a gente tinha que primeiro identificar que aquilo era uma CDA, para depois passar para a segunda etapa, baseada em processamento de linguagem natural também, para analisar o preenchimento desse documento. Tá? E aí já é um outro problema que também envolve processamento de linguagem natural, que é o que a gente chama de extração de informação de dados textuais não estruturados. Tá? Então, você tem um texto lá escrito numa linguagem natural e quer procurar uma determinada informação. Tá? Isso tudo, essas ferramentas estão incorporadas no robô Hercules, que está já em funcionamento inicial lá na 15ª vara e que a gente pretende expandir. Bom, então, um outro problema também de extração de informação é o chamado reconhecimento de entidades, que é quando a gente tem um texto e quer extrair quais são as entidades que são mencionadas naquele texto. Por exemplo, pessoas, organizações, locais, dados médicos, tempo, informação temporal, quantidades, valores monetários, porcentagens. Então, a gente consegue, lá no projeto que a gente fez com a revista Piauí, a gente já tem ferramentas que conseguem, por exemplo, pegar um texto e identificar que Maria da Silva é uma pessoa, Presidente Altino é uma pessoa, Osasco é um local, Jurubatuba é um local e assim por diante. E aí, com isso, você consegue também desenvolver ferramentas. Isso aqui, a gente ainda não está atualmente trabalhando nessa parte para a revista Piauí, isso está em andamento, mas só para ter uma noção, eu estou mostrando aqui uma figura de um artigo de um colega nosso, lá de um pesquisador de Chicago, que ele fez para tentar entender o escândalo do Mensalão. Tá? Isso é um artigo que foi publicado numa revista científica em 2018. E ele consegue fazer isso usando uma estrutura que a gente chama de grafo. Tá? Então, usando essa estrutura de grafo e analisando notícias, textos jornalísticos, ele conseguiu ver relações entre escândalos. E que, na verdade, eles todos são um único esquema, uma única rede de corrupção, toda interligada entre si. Tá? Então, isso tudo, essa informação foi toda estruturada a partir de textos de notícias, onde entidades foram extraídas e dentro dessas entidades foram tiradas conexões entre essas entidades quando elas eram mencionadas no mesmo texto. Tá? Então, essa visualização por essa estrutura que a gente chama de grafo, ela é muito poderosa para você conseguir extrair algumas ideias e entender o que está acontecendo em grandes quantidades de informação. E outro trabalho que a gente também vem desempenhando, que é um problema bem relevante para a justiça, é o problema da justiça gratuita, né? Que todo mundo, muita gente pede justiça gratuita e muitas vezes não tem direito. Né? Quando a pessoa não tem direito, ela não deveria ter justiça gratuita, mas em geral o juiz acaba concedendo sem fazer uma análise muito aprofundada, porque ele tem muito trabalho a fazer, e se ele for pegar cada um desses pedidos e analisar, investigar a fundo, ele vai criar um gargalo muito grande no fluxo dos processos. Né? Então a ideia aqui é pegar o texto do processo, tá? E tentar entender se aquele processo tem indícios de que aquela pessoa não tem direito à justiça gratuita. Como é que isso pode ser feito? Isso pode ser feito se aquele processo envolve, por exemplo, bens e valores. Né? Por exemplo, uma pessoa que está tratando um processo de inventário com uma cobertura na beira da praia que vale milhões, com certeza aquela pessoa não merece justiça gratuita. Então, o que a gente fez? A gente já desenvolveu uma ferramenta que consegue pegar um texto e extrair, identificar bens e valores. Né? Por exemplo, aqui a gente tem cavalos, pinturas, 500 milhões de dólares, palácio, propriedades, bilhões. Isso tudo são indícios. Se você pega um monte desse tipo de coisa aqui e aparece isso num texto, num processo que envolve um pedido de justiça gratuita, automaticamente você já pode dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos investigar com cuidado e vamos ver se aquela pessoa tem direito. Então, com isso, a justiça pode acabar tendo um ganho, pode diminuir muito um prejuízo que ela está tendo, porque está deixando de recolher as custas judiciais de quem deveria estar pagando. Tá? Isso aqui é
ferramenta também que a gente está desenvolvendo lá para a revista Piauí, que trata justamente do cadastro dessas entidades. Elas já existem modelos muito poderosos para identificar automaticamente essas entidades, e aí aqui está a nossa ferramenta que está funcionando e que vai servir lá para a revista Piauí para ela conseguir encontrar relações entre os textos jornalísticos. Né? Isso o pessoal de lá da revista, que trabalha na revista, está muito interessado em entender como, por exemplo, textos sobre um determinado presidente se relaciona com um certo político, como é que esses textos podem ser misturados para gerar novas narrativas e assim por diante. Tá? Então, essa é uma ferramenta que a gente também tem. Vocês podem ver aqui funcionando, rodando. E que agora a gente está no passo de geração daquela figura que é o grafo de entidades. Ok. Eu acho que eu já passei. Tá. Outro problema de processamento de linguagem natural, tá? A gente já está chegando perto do fim da apresentação, é a chamada recomendação de documentos. Né? Isso é muito útil também no setor jurídico, que é quando você tem, por exemplo, um certo processo e você quer entender como aquele documento pode estar relacionado com outros, por exemplo, a uma jurisprudência. Então, será que, dado um pedido, com qual jurisprudência ele pode estar relacionado, que pode ajudar a ter uma decisão, ou eu que eu possa, por exemplo, se eu sou um advogado, como é que eu posso tentar citar uma certa jurisprudência que às vezes eu nem sabia que existia. Então, isso tudo pode ser feito através de um problema de recomendação de documentos. Isso pode servir, por exemplo, para jurisprudências, para artigos jornalísticos e para muitas outras coisas, né? Então, dado um documento, você vai tentar, o computador vai automaticamente identificar outros que podem estar fortemente relacionados com ele, mesmo esse documento estando escrito em linguagem natural. E, finalmente, isso aqui foge um pouquinho desse âmbito jurídico, mas também é um trabalho que a gente vem realizando de monitoramento por imagens. Tá? Então, isso pode ser tratado, por exemplo, em órgãos de segurança. Tá? Então, o que a gente tem hoje? A gente consegue pegar uma imagem, essa imagem pode vir de uma câmera de segurança, como essa daí, por exemplo, lá no interior, e a gente consegue, em tempo real, automaticamente identificar o que é que está aparecendo naquela imagem. Então, aí a gente consegue ver motos, pessoas, carros. Então, isso tudo pode ser feito para fazer um monitoramento, por exemplo, para identificar que tem uma pessoa andando no calçadão do comércio de madrugada na porta de uma loja. Então, isso aí já chamaria atenção e pode significar o indício de algum ato suspeito. E esse outro foi um exemplo também desse tipo que a gente fez usando um drone, tá? Isso aí são imagens de drone que fez um voo lá no calçadão do comércio, onde a gente está identificando pessoas para ter uma noção de aglomerações, como é que está a aglomeração num determinado local. Tá? Então, esse é um projeto que a gente está começando agora, onde a gente está tentando usar esses drones para conseguir obter essa informação de quantas pessoas aparecem e estão num determinado local. Tá? Tudo isso fazendo alguns sobrevoos de drones, isso ainda é um trabalho bem preliminar. Tá? E isso também foi inspirado por um trabalho anterior que a gente fez de monitoramento do meio ambiente, foi mais ou menos em setembro, outubro, na época que a gente estava naquela crise do óleo, do vazamento do óleo nas praias, né, que estava muito crítico, e aí a gente fez um evento científico onde a gente tentou responder a seguinte pergunta: será que a gente consegue, fazendo um sobrevoo com drone, identificar onde tem óleo na praia? E aí a gente justamente treinou a chamada rede neural artificial para receber uma imagem e identificar se existia óleo ou não naquela imagem, tá? Como tem aí na esquerda, para depois a gente conseguir ter esse módulo de visualização ao longo da praia, onde, de acordo com esse mapa de calor, a gente consegue detectar quais os pontos mais críticos onde o óleo está se acumulando. Tá? Bom, então, estou já encerrando a apresentação, já aproveitando para anunciar que a gente está organizando um curso de introdução à inteligência artificial aplicada ao setor jurídico. Tá? A gente tem muito essa vontade de juntar esses dois mundos, porque a gente vê muito potencial para melhorar o setor jurídico, para fazer a justiça andar mais rápido. E aí vocês têm um endereço
de um formulário onde vocês podem deixar o contato de vocês, para que a gente possa passar mais notícias sobre esse curso, se vocês tiverem interesse, e também dar sugestões do que vocês acham que seria interessante ser abordado em termos de tecnologia, inteligência artificial, vocês tivessem interesse também de ter acesso e de aprender, tá? Vou então passar a palavra para o professor Krerler, se ele quiser fazer mais alguma consideração sobre o curso. E aí eu acho que a gente pode também passar aqui para Vou passar esse link aqui no chat também para ficar mais fácil para quem quiser anotar e se cadastrar. Ah, o Krerler já passou. E aí eu fico aberto aí a quem quiser fazer perguntas, discutir o tema. Bom, antes de abrir para perguntas, eu queria agradecer a todos vocês, né? Hoje foi um dia especial, porque a gente juntou esse número grande de pessoas muito ocupadas para ouvir nossa equipe, o professor Thales, falar sobre esse tema, né? A gente está abertos aí para interações e, eventualmente, tentar ajudar, que eu acho que é um papel importante da universidade, em particular do nosso laboratório, trabalhar junto com a sociedade. Tá? Então, muito obrigado a vocês todos e a gente abre aí para perguntas. Eu respondi algumas, Thales, mas talvez você queira falar, por exemplo, Daniel perguntou sobre vieses gerados pelas máquinas. Né? Uma pergunta... Essa questão do viés é um problema bem interessante, né? E de fato acontece. E muitas vezes ele é visto como um preconceito, né? Que, por exemplo, ele pode gerar sobre um branco contra um negro, uma coisa desse tipo, um homossexual, etc. Isso pode acontecer sim, né? Porque isso é baseado em dados. E, na verdade, não é a máquina que está gerando esse viés, né? Os dados têm esse viés. Então, se os próprios dados têm esse viés, a máquina só está replicando aquele conhecimento que ela pega dos dados. Agora, existem sim para cada problema existem algumas tecnologias, algumas metodologias que a gente consegue ajudar a fazer o que a gente chama de normalização dos dados, para tentar ter uma saída um pouco mais democrática, né? Por exemplo, dar um exemplo clássico aqui. Se você quer tentar aprender qual é o melhor tipo de cliente que você tem, para que cliente você tem que fazer uma propaganda de uma Ferrari. Então, provavelmente o computador vai chegar à conclusão que quem ele tem que fazer uma propaganda de uma Ferrari para uma pessoa que tem um poder aquisitivo bem alto, né? Então, se a gente está, por exemplo, num país onde brancos têm uma renda muito maior que negros, o que é que o computador vai fazer? Ele vai passar essa propaganda para brancos, provavelmente, que ele acha que têm um poder aquisitivo mais alto. Né? Então, esse viés, infelizmente, vem, na verdade, da nossa realidade. Né? O computador só está imitando essa realidade. Joia. Tem outra pergunta, Thales, que é pergunta do Sóstenes. Quais as tecnologias que estão sendo empregadas? Linguagens, imagino que é linguagem de programação e etc. Muitas vezes, na maioria dos casos, a gente está usando as chamadas redes neurais artificiais. A gente está usando... existem várias já ferramentas prontas para resolver esse tipo de problema, principalmente Python, em geral é Python, e alguns módulos de visualização que envolvem, por exemplo, o D3, que é uma ferramenta de visualização bem poderosa. Mas, basicamente, hoje o Python é a linguagem mais forte para trabalhar com isso. O Bruno perguntou o seguinte: seria possível ensinar a máquina a identificação de indícios de fraude em um grupo de documentos? Por exemplo, indícios de montagem de empresas, notas fiscais frias, etc. Eu acredito que, por exemplo, no caso de notas fiscais frias, eu acho que a gente teria que fazer um cruzamento de informação, né? A gente teria que cruzar os dados dessas notas com as bases de dados de Receita, de Secretaria da Fazenda, etc. Mas a gente teria que analisar se existem padrões dentro desses documentos. Se existirem padrões dentro desses documentos de indício de fraude, provavelmente a máquina conseguiria pelo menos dividir um subconjunto suspeito que mereceria uma atenção especial para tentar identificar
se há realmente fraude ou não ali. Tem uma pergunta do Daniel, acho que relacionada com a do Sóstenes. Vocês usam o TensorFlow, o Perceptron? Sim, nós usamos em vários problemas, a gente usa TensorFlow e usa também outras ferramentas. Tem uma biblioteca chamada scikit-learn também, que tem muita coisa já dentro em aprendizagem de máquina em geral. Mas a gente usa o TensorFlow, sim. Ok. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar. Pergunta do Murilo. No fluxo dos processos de execução fiscal da 15ª Vara, após a classificação dos documentos, os processos são impulsionados automaticamente pelo algoritmo ou há interação humana nessa tomada de decisão? Então, atualmente o que a gente tem é o seguinte, a gente tem um humano que precisa fazer a confirmação, mas em geral essa confirmação é apertar um botão. Se ele achar que pode ter alguma coisa errada, ele ainda pode dar uma olhada nos documentos, mas a ideia é que isso flua diretamente e caso haja alguma classificação incorreta, pelas nossas entrevistas lá com o pessoal da 15ª, não é problemático que haja uma correção no fluxo do processo de volta. Tá? Então, se algo vai para uma fila errada, tem um despacho errado, isso ainda pode ser corrigido posteriormente. Mas essa correção, o ganho que se tem com a automatização é muito maior do que a energia que vai se gastar com essas correções. A próxima pergunta do André é: o curso vai abordar a mineração de dados? Sim, nossa ideia é abordar, sim, ciência de dados em geral, tratar processamento de linguagem natural, aprendizagem de máquina, tudo numa linguagem que o nosso grande desafio vai ser fazer esse curso não para um público de tecnologia da informação, mas para um público de outras áreas em geral, do setor jurídico, educação, etc. Pergunta do Alexandre: há algum trabalho de vocês voltado para o projeto Sinapses do CNJ? Não, a gente não tem contato, talvez o Crerley saiba falar mais alguma coisa sobre isso, mas a gente não tem. Nosso trabalho atualmente, a gente começou a trabalhar no Tribunal de Justiça e está em contato com outros órgãos também para tentar expandir esses estudos, essas pesquisas. E a gente tem algumas colaborações com professores, por exemplo, da FGV, que tem alguns projetos com o STF. Sobre os sinapses, eu imagino que o sinapse seja iniciativa para desenvolver o PJE, né? Então, o que a gente tem desenvolvido é uma coisa meio que independente que pode ser usada por PJE ou por SAGE, na medida que tenha o interesse em fazer integração. Nosso projeto é com o Tribunal de Justiça da Alagoas, nosso projeto principal, então a gente tem desenvolvido a integração com o SAGE, mas nada impede de integrar com outras plataformas, PJE, por exemplo. Não sei se eu respondi a pergunta. Pergunta do Sóstenes: tratamento de imagens sobre PDF, estão conseguindo tratar? Pois, por exemplo, tem uma assinatura de um cheque e queremos comparar com outra imagem que, em tese, é a mesma assinatura. Então, atualmente a gente está trabalhando com esses documentos que não têm assinatura, a assinatura não é importante. Então, o que a gente está fazendo é extrair o texto do PDF e aí desse texto a gente trabalha em cima dele. Essa questão de comparar assinatura não é algo que a gente já tenha trabalhado, mas deve ser possível, por exemplo, você identificar que naquele PDF tem uma assinatura, separar para fazer uma comparação posterior. Mas isso não é algo que no momento a gente tenha alguma experiência. Então, pergunta do Murilo: o curso será apenas abstrato teórico ou haverá possibilidade de prototipação de soluções com IA? Isso é algo que a gente ainda está elaborando e por isso que a gente está pedindo que vocês deem um feedback e sugestões para a gente ver quais são as principais demandas para modelar e formatar esse curso de acordo com as necessidades que esses profissionais têm. Uma coisa que a gente não falou é que a nossa ideia é que esse curso, esse primeiro curso do segundo semestre desse ano, 2020, que vai ser um curso de 60 horas, ele seja o embrião de uma especialização mais longa, de 2 anos, e aí certamente nessa especialização a gente provavelmente vai ter a possibilidade de prototipar soluções.
Mas só reforçando o que o Thales colocou, é muito importante que, se vocês puderem preencher aquele formulário e colocar suas ideias e interesses, né, a gente tentar contemplar. Pergunta do Sóstenes, eu acho que já foi, né? Novamente ele perguntou se a imagem for sobre ponto .pdf, né? A imagem de duas imagens. Eu não entendi se ele está querendo dizer se é um PDF escaneado, né? Se for um PDF escaneado, a gente consegue mesmo assim extrair o texto que foi escaneado do PDF. Isso a gente consegue digitalizar e extrair o texto. Isso aí a gente consegue com facilidade. Funciona Pergunta do bem. Alexandre. Alexandre, essas soluções que foram desenvolvidas para o TJ estão em produção? Se sim, vocês têm um número de aumento na produtividade do tribunal? Eu posso. Pode falar, Cleber. Essas soluções estão em produção, sim. A gente começou na 15ª vara, há cerca de 3 semanas. Então, a gente está avaliando o aumento da produtividade, né, nessa vara especificamente. No primeiro lote, o Thales colocou o número, foram cerca de 8.900 processos que mudaram de fila, né, que evoluíram. Então, a gente está fazendo a avaliação dessa produtividade, né? A gente está começando a colocar essas ferramentas em produção. A ferramenta de visualização também está em produção, ela está sendo usada pelos servidores da vara, Juliana, Luiz e Sandro, sob a supervisão do Dr. Sandro, para fazer a avaliação da eficiência da ferramenta, que a gente ainda não tem números consolidados, mas a ferramenta o Hércules está sendo atualizado através desse trabalho. A nossa ideia é que isso fique automatizado a partir do dia a dia da vara, a melhoria do treinamento. Bom, eu estou vendo aqui os parabéns de vocês. A gente é que agradece a oportunidade, né? E acho que foi um primeiro momento que foi organizado com a ajuda de vários de vocês, né, que espalharam essa informação pelos grupos. A gente agradece a vocês e a gente espera que possa manter essa interação, né? O Batista está colocando aqui o diretor do DIAT presente. Obrigado pela presença, Batista. Bom, estamos à disposição, tá? Bom final de semana para vocês. Pediram, Crerle, o e-mail de contato. Tá. Acho que Vou colocar o pode meu começar. e-mail e vou colocar o do laboratório, tá bem? Então, ufal@gmail.com, tá? E também tem um site que eu coloquei acima, vou replicá-lo aqui, onde lá vocês podem encontrar algumas outras ações que a gente tem feito. Uma das coisas que a gente tem trabalhado, outros temas que a gente tem trabalhado, que a gente não apresentou hoje. Um deles é Covid. Obrigado, Luiz, aí, pela presença também, todos, e bom final de semana.